E tudo que a gente foca, que a gente coloca energia, começa a se expandir cada vez mais. Nós vamos começar a transformar a nossa realidade, porque cada vez vamos estar atingindo mais metas, mais sonhos. Você se sente inseguro, com medo de falhar e acaba perdendo oportunidades na sua vida por não confiar no seu potencial? Se você deseja ter mais autoconfiança, mas não sabe por onde começar, então esse vídeo é para você. Porque a confiança não é um dom que algumas pessoas têm e outras não, mas sim uma habilidade que podemos aprender e desenvolver. Eu me chamo Cris e assista aqui até o final, porque eu vou mostrar a técnica poderosa que eu utilizo para aumentar minha autoconfiança e desenvolver uma mentalidade forte para encarar os desafios do dia a dia. A autoconfiança é a capacidade que uma pessoa tem de confiar em si mesma e nas suas próprias habilidades. É acreditar na sua força, no seu potencial e na sua capacidade. E para isso nós precisamos olhar para os nossos pontos fortes, nossas qualidades e características. O grande problema é que nós focamos muitas vezes nos pontos fracos. Eu não consigo, eu não sou capaz, nada dá certo na minha vida. E isso acontece muitas vezes porque nós vivemos numa cultura, numa sociedade que olha muito para o lado negativo das coisas. Um exemplo disso é ligar a TV nas notícias ou entrar num site de notícias e a gente vai ver ali milhares de notícias sobre tragédias, sobre dor, sobre problemas. Com isso, focamos muito mais nas nossas falhas, nos nossos erros, o que acaba gerando insegurança, medo e acabamos criando muitas crenças limitantes. Imagine uma pessoa que sempre se apresentou em teatros, que fez dezenas de apresentações e um certo dia essa pessoa esquece uma única fala. Ao invés dela focar nas centenas de vezes que sempre lembrou a sua fala, que apresentou bem, ela foca na vez que falhou e decide nunca mais se apresentar. Ela passa a acreditar que não é capaz, que não consegue mais se apresentar por causa de uma única vez que ela falhou. E ela paralisa, o medo vence ela. É claro que nós, como seres humanos, é natural a gente falhar, errar, mas nós precisamos olhar para os nossos acertos, para os nossos pontos positivos, porque senão acabamos tendo uma vida infeliz, trabalhando em algo que não gostamos, abrindo mão dos nossos sonhos. E eu estou aprendendo inglês agora, depois dos 30. Imagine se eu tivesse o pensamento que eu estou muito velha para aprender idiomas, eu preciso aprender idiomas quando eu sou adolescente. A gente não pode deixar esse tipo de pensamento estagnar a nossa vida, porque a gente não tem confiança na nossa capacidade de aprender coisas novas, encarar novos desafios na vida. E eu gosto de estar sempre listando as minhas realizações, sejam elas pequenas ou grandes. Essa é uma técnica muito interessante para aumentar a nossa autoconfiança. Então é interessante você listar coisas que você sabe fazer, elogios que você recebe do seu chefe, de colegas, de amigos, metas que você atingiu, contrato talvez que você conseguiu lá na empresa, um problema que você resolveu, talvez coisas mais pessoais também, como conseguir ler um livro, conseguir fazer exercícios físicos. E é muito interessante, eu tenho várias metas aqui em relação ao canal, e uma delas era a monetização do canal. E mês passado eu atingi essa minha meta. E é interessante não deixar esses momentos passar em branco, é importante estar comemorando. Seja um passeio, um filme no cinema ou um jantar especial, pode até ser em casa, mas pegue lá a melhor toalha que você tiver, o prato mais bonito, monta uma mesa bem legal e comemora ali as tuas conquistas, as tuas realizações. Porque quando a gente recompensa, a gente acaba tendo mais energia, disposição e motivação para atingir outras metas. É como se a gente informasse para o nosso cérebro que se você se esforçar para cumprir a meta estabelecida, você será recompensado. E aí isso começa a virar uma bola de neve, cada vez você vai mais estar disposto a conquistar as tuas metas. E aliás, me conta aqui nos comentários se você vai começar a fazer essa técnica para gerar autoconfiança. Porque quando a gente nutre a nossa mente com pensamentos positivos sobre nós, sobre as nossas realizações, a gente começa a desenvolver a nossa valorização, a admiração pela nossa capacidade, pelo nosso potencial, começamos a apreciar as coisas da vida, as coisas que conquistamos, as coisas que nós temos, o sol de todo dia, a cama quentinha, o banho quentinho, e a gente vai tendo aquela sensação de vitória. Começamos a conseguir diminuir a nossa ansiedade, as nossas preocupações, as tensões,
Até mesmo dormir melhor a gente consegue, a gente fica mais otimista porque está focando nas coisas boas. E tudo que a gente foca, que a gente coloca energia, começa a se expandir cada vez mais. Nós vamos começar a transformar a nossa realidade, porque cada vez vamos estar atingindo mais metas, mais sonhos. E vai criando um hábito de focar nessas realizações, nos nossos pontos fortes. E é muito importante a gente estar dominando os nossos pensamentos, que é a única coisa que a gente deveria ter o máximo de controle, porque as coisas externas, o sol, a chuva, o trânsito, a bolsa de valores e tantas outras coisas, nós não temos como controlar. Mas a nossa mente, a gente consegue. Só que muitas vezes ela é traiçoeira. Ela gosta de lembrar os nossos pontos negativos, os nossos erros, as nossas falhas. E até às vezes quando não temos problema, ela começa a criar ilusões. E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? E aí a gente vai alimentando esses pensamentos, esses sentimentos e vai começar a gerar um medo, uma insegurança. E aí a gente acaba não tendo coragem para encarar os desafios, para aprender novas coisas, para conseguir atingir as nossas metas. Então, por isso que é tão importante esse autocontrole, e essa é uma habilidade essencial para a gente estar conseguindo gerir os nossos pensamentos. Muitas vezes nós vamos precisar questionar, rebater os nossos pensamentos. Teve um dia aqui que eu sentei para gravar um vídeo, liguei a câmera e não estava fluindo, eu não estava conseguindo explicar aqui o conteúdo, e aí, nesse momento eu desliguei a câmera, respirei fundo e comecei a falar alto que eu tinha capacidade, que eu ia conseguir gravar o vídeo. E eu comecei a lembrar as apresentações de trabalhos que eu fiz no ensino médio, no curso técnico, na faculdade, as aulas que eu dava de informática, de Excel, de Word. E eu comecei a lembrar como que eu conseguia explicar as coisas para as pessoas, apresentar os trabalhos. E aqui a única diferença era que eu estava falando com a câmera naquele momento. E se eu imaginasse que eu estava falando com pessoas? E aí eu liguei a câmera e gravei o vídeo. Foi um dos melhores vídeos que eu gravei aqui para o canal. Inclusive, vou deixar aqui em cima no card, depois vocês podem estar olhando. Então, a gente precisa estar comandando a nossa mente, mostrar que é nós que estamos no controle. Nós não podemos ser simplesmente escravos dos nossos pensamentos. A gente precisa estar mudando esse padrão de pensar negativo e começar a pensar cada vez mais positivo. Precisamos desarmar esses pensamentos que nos colocam para baixo, que nos fazem acreditar que a gente não é capaz. Quando a gente relembra a nossa lista de realizações, por isso que é importante anotar, porque às vezes a gente não lembra na hora que está ali tendo um monte de pensamento negativo, mas quando eu tenho anotado uma listinha de coisas que eu já realizei na minha vida, que eu já conquistei, coisas que eu superei, fica muito mais fácil. Eu começo a reprogramar a minha mente, a enraizar pontos positivos de confiança. Eu crio uma crença mais fortalecedora da minha personalidade, da minha identidade. Eu acabo tendo mais coragem e motivação para estar encarando novas experiências, para aproveitar as oportunidades que surgem na minha vida pessoal, profissional. Eu consigo aprender novas coisas, eu estou disposta a desenvolver habilidades comportamentais, técnicas. Inclusive, eu vou deixar um link aqui com vários cursos acessíveis que podem ajudar vocês no desenvolvimento pessoal e profissional. Vou deixar aqui embaixo, no primeiro comentário e na descrição. E o que nós não podemos é ficar estagnados na nossa vida. Nós precisamos estar lutando pelos nossos sonhos. E com a confiança, a gente consegue transpor os obstáculos. Porque sim, a gente vai ter dificuldades, a gente vai ter desafio, nem tudo vai ser fácil. E criar essa confiança em si mesmo não é algo fácil. Você precisa estar repetindo todos os dias. É um exercício e com o tempo você vai conseguindo aumentar a confiança. E eu gosto de estar falando em voz alta ou escrevendo frases de encorajamento para estar alinhando a minha mente consciente com a minha mente inconsciente, para mim estar colocando as minhas metas em ação. Até mesmo a neurociência fala que a gente precisa estar criando um campo mental adequado para a gente conseguir realizar as nossas coisas, porque tudo que nós acreditamos nos controla. Então, se a gente focar naqueles pontos fracos, nos pontos negativos, eles vão começar a nos autodestruir, porque a gente vai acreditar que nós não temos potencial, que nós não vamos conseguir. E aí nós vamos começar a ser dominados pelo medo, vamos ficar refém desse sentimento. Então, quando você duvidar da sua capacidade, olhe a sua lista de realizações, relembre do seu potencial todos os dias para desenvolver a sua autoconfiança. Eu espero ter ajudado vocês com esse conteúdo, com a minha opinião aqui. E eu vou deixar um vídeo aqui sobre como não depender da sorte para conquistar os nossos sonhos.
E se você chegou até aqui, deixa o seu like, isso me motiva a continuar trazendo conteúdos aqui para vocês e se inscreve aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos. Um abraço e até mais!